Olá pessoal, sou o pastor José de Almeida e estamos aqui hoje para falar do problema do bem e do mal. E aí, Deus é bom, mas por que o mal existe? Você já se perguntou isso com certeza? Já te perguntaram isso? Você já ouviu falar? Porque esse é um problema antigo, é um problema teológico, é um problema filosófico, é um problema existencial, não é verdade? Quantas vezes você se pegou com alguém te perguntando, falando, indagando, ou até mesmo você se perguntando, peraí, Deus é bom, mas por que o mal existe? Deus é bom porque Ele deixa pessoas boas morrerem em tragédia ou com doença. Você já se perguntou isso com certeza? Já aconteceu algo com você a respeito desse tema? Deus é bom e o mal existe. Esses dias atrás, participei até de uma live com o Dr. Marcos Zebri. Inclusive, o podcast vai estar aí no meu canal do YouTube aí. Nós vamos colocar para você assistir, ok? Vá lá e assista. Bom, esse problema é antigo, mas vamos tentar aqui falar sobre ele. Não espero resolver o problema, porque esse problema é milenar. Esse problema, muitos passaram por ele, tentando falar dele e resolver isto. Bom, eu particularmente tenho um posicionamento. E eu vou tentar explicar esse posicionamento para você. Antes, eu quero ler Isaías, no capítulo 45 e no versículo 7. Está escrito: Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz, crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isaías 45, versículo 7. Aqui está num contexto em que Deus vai libertar Israel do domínio babilônico, de Nabucodonosor. E Deus vai levantar Ciro, que era um rei ali dos Medo-Persas, para libertar Israel dos 70 anos de cativeiro babilônico, em que eles estão ali subjugados. Agora Deus vai levantar o libertador de Israel, que é Ciro, para tirarem eles daqueles 70 anos de cativeiro. Nesse contexto, Deus está usando Isaías para falar isto, Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. É verdade logo dizer que este mal aqui está no contexto de tragédia, esse mal aqui está no contexto de calamidades. Não é o mal moral, que eu vou explicar para vocês, não é o mal natural também aqui, que eu vou explicar para vocês, nem o mal objetivo ou subjetivo, que eu vou tentar explicar para vocês também. Aqui é um mal realmente de tragédia. Deus está falando que Ele sim, soberanamente, pode criar a tragédia. Pastor José, isso implica dizer então que Deus é determinista, que Deus está determinando todo o mal que acontece? Um vulcão explodiu ali, foi Deus que fez aquilo. Alguém matou outra pessoa ali, foi Deus que determinou aquilo. Eu machuquei o meu pé ontem, foi Deus que determinou aquilo? Não, também não. Deus não está determinando todo o mal. Porque, como eu já disse, existe o mal natural, por exemplo. O mal natural é aquele, por exemplo, que as pessoas estão morando ao pé de um vulcão, o vulcão está dando sintomas de erupção, mas as pessoas continuam no pé do vulcão, ou, de repente, foram pegas pela explosão vulcânica, não deu tempo de correr e foram mortas pelo vulcão. Ora, não foi Deus que criou aquilo, porque há males que são naturais, coisa natural. Infelizmente você não tomou cuidado, você não teve prudência em alguma coisa, você pode ter batido o carro, você pode ter se acidentado, você pode ter tido uma vida que não foi uma vida de cuidados alimentares e pode ter acontecido um mal natural na sua vida, que não foi Deus que determinou. Então, Deus não está determinando todo o mal, existe o mal natural. Mas existe também o mal moral. O mal moral já é de aspecto teológico. Como somos cristãos, nós cremos na Bíblia e cremos no que a Bíblia nos relata. Adão pecou, Eva pecou e por causa disso surgiu o mal moral. É o mal de desobediência às leis de Deus. O mal de desobediência à palavra de Deus. Deus, Ele é aquele que dita as regras superiores para julgar todas as outras regras. Deus é que põe
a moral de todas as morais, para que através da sua moral, que é superior, possa então julgar todas as outras morais. Deus, ele nos dá uma regra externa para poder julgar a nossa regra interna, a palavra dele, os mandamentos dele. Quando nós desobedecemos a palavra dele, os mandamentos deles, assim como Adão e Eva desobedeceu, então nasce o mal moral, o mal por desobediência a regras superiores que nós deveríamos obedecer. Porque Adão pecou, o mal veio no mundo. Veio a morte, veio a corrupção, vem a degeneração humana e vem também a queda da nossa natureza humana. E com a queda, toda a depravação da natureza humana. Então logo nós somos mal, porque existe o pecado e porque somos pecadores. E logo vamos fazer o mal. Mentimos, traímos, enganamos, temos inveja, fazemos todo tipo de sorte de mal moral, infelizmente. Uma pessoa mata a outra porque esse é o pecado, provém do mal moral. Uma pessoa subjuga a outra porque esse é o pecado. Este é o mal moral por causa da queda, onde a Bíblia nos diz que todos pecaram porque nós somos descendentes de Adão e temos a herança adâmica na nossa natureza. Existe o mal que para a filosofia ele é subjetivo, como o bem também pode ser subjetivo. Para a filosofia, o mal e o bem é praticamente um contrato social, ou seja, eu e você vamos convivendo junto. Quando eu achar que aquilo que você fez para mim é bom, eu determinei que aquilo é bom e você entendeu que aquilo que você fez é bom. Ou se você fizer algo para mim que eu achei que aquela ação foi má, então ficou como um contrato social e você entendeu, se eu fazer aquele tipo de ação e atitude, o José entende que é bom. Então, para a filosofia, o mal e o bem foi uma construção social, quase um contrato de dizer, eu gosto do que você fez, eu não gosto do que você acabou de fazer. Eu gosto disso, não gosto daquilo. Mas a palavra de Deus nos revela que é muito mais do que isto, né? O mal, ele surgiu por causa da queda. Sem falar que existe uma discussão antagônica a respeito do mal. Quando surgiu o mal? Onde surgiu o mal? Deus quis o mal? Deus permitiu o mal? Deus, ele governa pelo mal? Ele é soberano por meio do mal e sobre o mal? Então temos essas discussões milenares. O que eu vou dizer para você é o seguinte: Deus pode permitir o mal, mas não quer dizer que Deus aprova o mal. Outra coisa que eu tenho para dizer para você é o seguinte: Deus pode governar por meio do mal, mas Deus não pratica o mal porque não há mal em Deus. Uma outra coisa também que eu quero dizer para você é que Deus é soberano e Ele pode agir por meio do mal. Pastor, agora encrencou, hein? Como você pode dizer isso? Ora, quando eu leio que Deus soberanamente, por meio do seu decreto e juízo, puniu aquela geração de Noé por não dar ouvidos à sua palavra, não atentando a respeito de um aviso que viria, um dilúvio, que era juízo dele, a respeito do mal que eles estavam praticando, e o povo não deu ouvido, Deus trouxe o dilúvio e puniu o mal por meio do mal. Deus puniu o mal por meio do mal? Sim, meus irmãos. Aquele povo fazia o mal, eles eram corruptos, eles tinham toda sorte de perversidade. E Deus soberanamente usou o mal para destruir o mal, subjugar o mal. Esta foi a justiça de Deus. Porque eu não posso falar que o dilúvio foi gostoso, foi bom, foi maravilhoso. Não, foi uma grande tragédia, como Isaías aqui nos falou, e Deus falou através de Isaías, eu faço mal. Foi uma grande tragédia, foi uma grande destruição, foi algo terrível que aconteceu por meio do dilúvio. Então ali Deus estava punindo o mal por meio do mal, porque Deus é soberano. Eu vejo Deus abrindo a terra e a terra engolindo os rebeliadores, também lá no relato de Êxodo. Deus estava punindo o mal por meio do mal. Porque a terra engolir e matar os rebeliadores, não posso dizer que isso é bom. É o justo juízo de Deus, mas ele agindo soberanamente, punindo o mal por meio do mal.
Quando eu vejo Sodoma e Gomorra, era Deus que estava fazendo eles fazerem o mal? Cada mal que eles faziam, era Deus que estava determinando que eles fizessem? É claro que não. Era o mal moral que havia neles. E por causa do mal moral que havia neles, muitos males, com certeza, eles faziam para outras pessoas. E Deus avisou. E Deus sempre mandava o profeta para avisar o homem que um Deus justo, um Deus que é irado contra o pecado e o pecador e contra o mal, um dia vai punir o mal por meio do mal. Porque quando Deus então vem com seu juízo justo a Sodoma e Gomorra, trazendo saraiva, pedra, fogo, enxofre, que Deus não deixou uma testemunha para ver e contar a história. Imagino que foi tão feio, que Deus disse, ninguém fique como testemunha, ninguém olhe para trás. E quem tentou olhar para trás, não ficou para contar a história. Então imagina, todo mundo saiu sem ver o que estava acontecendo. Eu imagino que foi uma coisa tão drástica, tão violenta, que Deus não deixou ninguém para contar a história e ver a tragédia. Deus estava punindo o mal por meio do mal. E eu tenho uma palavra para te dizer. Deus odeia o nosso pecado e Deus odeia o pecador. Existe um Deus irado que já marcou o dia para acertar as contas com o pecado e o pecador. Contaram uma história mentirosa para a gente, que o inferno é do diabo, que os demônios estão lá fazendo festa e que o diabo está lá se divertindo. Não. Prioritariamente, o inferno foi criado por Deus para punir o mal, para punir o pecado, para punir a iniquidade. É no inferno que o Deus Santo, que o Deus é amor, vai punir todos aqueles que fizeram mal e que pecaram e desobedeceram a tua palavra. Sabe o que eu diria a um ateu nesse momento? Fique esperto, porque Deus vai punir o teu mal por meio do mal. Sim, Senhor. Algumas pessoas ficam zombando de Deus, só porque Deus não está fazendo nada imediatamente. Mas está escrito na palavra que Ele já reservou o dia da sua vingança. Ele já reservou o dia que o cálice dele, da ira dele, será derramado. E Ele vai punir o mal por meio do mal. Então fica atento a um Deus irado contra o pecado. A um Deus justo que vai punir o mal. E Ele está na tua cola se você estiver fazendo o mal. Então se arrependa enquanto há tempo. O Deus é amor, Ele também deu o meio de escapar da sua ira. O Deus é amor deu o meio de escapar da inimizade que o homem tem contra Ele. Porque a Bíblia é bem clara em dizer que éramos inimigos de Deus. E você, se ainda não resolveu esse problema, você é o inimigo de Deus. Como é que Deus deu a solução para você resolver esse problema? Jesus Cristo. Está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. João 3,16. Para quê? Para resolver o teu problema e o meu problema de inimizade contra Deus. Deus deu a solução para esse problema. Se você então aceitar, crer e receber Jesus Cristo como solução de Deus para acabar com esse problema resolvido. A inimizade acabou e você agora se tornou amigo de Deus. Mas se você continuar lendo João 3,16, alguns versículos após, vai estar escrito assim, mas quem não crê já está condenado. Deus é amor, mas é justiça. Deus é amor, não há mal em Deus, mas Ele vai soberanamente punir o mal por meio do mal. Se você gostou, não só assista esse vídeo, mas envia para mais pessoas e clica aí no sininho e me segue para mais conteúdo.